Salve pessoal, começando aqui mais um Biblioteca Ostentação. O assunto de hoje muito relevante, muito importante. Então eu preparei aqui uma introdução à altura. Lançado em 1997 sob o selo Cosa Nostra, gravadora criada pelo próprio grupo, ou seja, lançado de forma independente, Sobrevivendo no Inferno vendeu pelo menos 1,5 milhão de cópias, sendo até hoje um dos discos com mais tiragem do grupo Racionais MCs e do Brasil também. Progressivamente, Sobrevivendo no Inferno foi sendo reconhecido como uma das grandes obras-primas da música popular brasileira. Fato esse que o álbum, tema do programa Biblioteca Ostentação desta terça, foi eleito o 9º melhor da música nacional. A lista, elaborada por 162 especialistas, colocou o disco de rap no top 10 da nossa história. De quebra, a Unicamp incluiu na sua bibliografia obrigatória para o vestibular o livro sobre o álbum, lançado pela editora Companhia das Letras, que traz detalhes da banda e as letras das músicas de Sobrevivendo no Inferno. Após essa introdução, passo aqui a palavra para o Leal, nosso convidado de hoje, e o Sacolinha já, figura carimbada. Salve, salve, satisfação tá colando aqui. Pra mim é um grande orgulho, né, mano? Tá discutindo sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno e tá aqui do lado do parceiro Sacolinha, parceiro de Miliano. Então, pra mim, a importância é gigante, né? A gente não só trazer a questão do livro, mas também trazer a questão do próprio CD, né? Da sonoridade. Então isso hoje espero estar contribuindo com vocês aí. Salve, salve, Fernando, obrigado pelo espaço, salve, salve Isabela, obrigado aí pela produção. Obrigado, Leal, por ter aceito o convite aí, a gente está do lado de um mestre aqui, historiador de periferia, rapper, é um cara que eu estimo muito e que quando eu estava aí no meio da cultura hip hop, era um cara que tava sempre aí produzindo e já tava há muito tempo no rap, né? E aí pra mim é uma honra estar com ele aqui, feliz pra caramba, ainda mais que esse livro, desde o começo do ano, quando eu pensei nesse livro, eu sempre pensava na figura do Leal. Ainda bem que deu certo de você estar aqui, Leal. Antes de falar do livro de hoje, né, porque eu acredito que todo mundo aqui tem uma história com esse livro, com esse álbum, eu queria fazer um momento ostentação de hoje, já que o livro de hoje é rap, né? Nada mais justo do que mostrar uma publicação de rap, além da que a gente vai discutir aqui hoje. Eu tô aqui para ostentar com esse livrão aqui, ó, do Emicida, que está sendo distribuído nas escolas de São Paulo, nas escolas públicas de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, né? É um livro luxuoso, com uma capa linda, projeto aí do Laboratório Fantasma e da Litera Rua. Chama-se Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe. É uma antologia inspirada no universo da mixtape. Autoria de Emicida. Aí tem vários textos aqui Vou até ostentar aqui, tá no plástico ainda, tá? A gente tem aqui Mel Duarte, a gente tem Renan do Grupo Inquérito. A gente tem uma galera legal aqui. Até o candidato à presidência da República, ó, Luiz Inácio Lula da Silva, que está aqui, fez o prefácio do livro, né? Então eu gostaria de ostentar essa edição luxuosa aqui. E quem quiser ler aí, ó, dá uma olhada na capa, já marca e corre atrás do seu, firmeza? E cara, vamos falar hoje de Racionais MCs, né? Sobrevivendo no Inferno. Eu tava falando com o Leal agora que a gente tava tomando café, que eu tava dando umas olhadas aí nos vídeos, né, que o pessoal comentava, né, fazendo um resumo para quem vai fazer o vestibular. E um dos vídeos, um dos canais, tinha uma professora que ela falava o nome errado do livro. Ao invés dela falar Sobrevivendo no Inferno, ela falava Sobrevivendo ao Inferno. O tempo todo, né? Como se estivesse querendo corrigir, né? Sobrevivendo no Inferno para Sobrevivendo ao Inferno. E até na hora que ela ia ler as letras de rap, ela falava um palavrão, mas não parecia que ela estava falando palavrão, né, meu? E é estranho isso, né? Porque isso aqui foi feito para um público específico, mas acabou rompendo fronteiras. E é disso que a gente tá para falar aqui hoje. Da hora, da hora. Eu vou aproveitar, ostentar, né? Esse álbum aqui do Sobrevivendo no Inferno, certo? No Inferno, exatamente. Essa daqui eu vou ostentar porque é a primeira edição, né?
Isso aqui é a primeira edição de lançamento, isso aqui é raridade, né? Isso daqui o pessoal que gosta de CD aí, tem um pessoal aí que eu conheço que coleciona CD. Isso daqui é uma joia rara, né? E mais do que ser a primeira edição, ele representa também um ponto alto do rap no Brasil, né? Então, é um álbum aí, quem não conhece, procure conhecer. Quem tiver a oportunidade de ter o CD físico, né? Recentemente, os Racionais lançaram uma nova prensagem, né? Pela Radar. Então, é interessante, né? Porque aí você conhece não só as músicas, mas também todo o processo criativo do artista ali, do rapper, né? E de como foi pensado o encarte, né? O próprio CD e tal. A gente estava comentando aqui nos bastidores aqui, que o Leal é um cara que a gente pode emprestar livros, né? Porque é um cara que vai devolver o livro intacto, sem nenhum arranhão. O CD, gente, tá lindo, assim, tá intacto. Se você pegar aqui, eu vou até pegar com calma para não deixar cair no chão. Não tem um risco, não tem nada aqui, ó. Tá perfeitinho. E até o local onde encaixa o CD, que tem um monte de dente, não tá quebrado, né? Era muito comum, né? Quebrar e tudo mais. Aí eu vou pedir um parênteses aqui para dizer que antes mesmo de sair o livro do Racionais MCs, a gente já lia os encartes, né, cara? É verdade. Hoje em dia não tem muita graça, porque assim, os caras lançam disco, lançam mixtape, qualquer coisa, mas não vem isso aqui, né? Que já era o livro antigamente. Mesmo quem não lia na periferia, ficava folheando. Olhando as fotos, admirando, né, as imagens, os textos, né? Isso aqui já foi o nosso primeiro livro, Sobrevivendo no Inferno, né? É isso aí. Então, parabéns, Leal. Eu só não vou voltar aos meus tempos de roubo de livro, porque eu não tenho onde ouvir CD hoje, então pode ficar tranquilo que você vai sair daqui com esse seu CD imenso. É isso aí, Fernando. Tá joia. Eu queria começar perguntando um pouco o impacto, né? O que levou, por exemplo, a Unicamp, por exemplo, a adotar o livro Sobrevivendo no Inferno como bibliografia obrigatória para o vestibular, né? Como que foi o impacto desse disco quando ele foi lançado lá em 97, Leal, por exemplo? Você que já tem mais de 200 discos de... Cara, eu acho que a gente precisa pensar muito dentro do contexto, né? A gente, da área de história, a gente sempre traz o tempo e o espaço como auxiliares pra gente, entendeu? Então, assim, esse álbum, ele surge ali no finalzinho da década de 90, né? Uma década onde que tinha uma efervescência de movimentos sociais, populares e tal, e onde que o próprio movimento hip-hop já estava emaranhado nas periferias, né? Já estava no meio das quebradas, né? E junto a isso tinha um movimento negro ali que estava sempre presente junto ao hip-hop, né? Então, se o movimento hip-hop trouxe a energia, o rap trouxe essa energia da juventude, o movimento negro trouxe a experiência, né? Os saberes que muitas vezes nós não tínhamos acesso na escola, né? Tava até conversando com o Sacolinha, né? Carolina de Jesus já tinha rodado o mundo inteiro e a gente de quebrada, a gente estava lendo figuras que eram alheias a gente. Não que essas figuras não fossem importantes, mas a gente nunca tinha ouvido falar da Carolina de Jesus dentro de uma sala de aula, né? Então, quando esse álbum surge ali em 97 e ele traz uma temática racial muito forte, ele começa a colocar em xeque, e não só em xeque, mas ele mostra todo esse projeto de Brasil-nação construído durante esses 100 anos de república, só beneficiou uma minoria, enquanto a maioria ficou exclusa de todo o acesso ao mínimo para sobreviver, né? E para essa maioria sobrou o quê? Sobrou drogas, fome e violência, que é a introdução que os caras colocam na Mágico de Oz, né? Que é uma das músicas do álbum aí. Então, do ponto pro movimento foi dizer o seguinte, ó, existe rap no Brasil, e esse rap ele tem essa característica aqui. Ele é indigesto, né? Não é um rap que você vai escutar no rolezinho no final de domingo, de semana nas casas noturnas, no momento das baladas, né? É uma letra para se prestar atenção. Para se prestar atenção, né? Então, um impacto grande, né? E outro ponto que ele vai falar assim, ó, tá vendo? Todo o processo de exclusão que se fez não deu certo. A gente tá vivo. E agora a gente vai cobrar a nossa cota, né? Continuando o que o Leal fala, né? A gente tá aí, a gente tá vivo
tentaram exterminar, tentaram fazer de tudo e não conseguiram, é uma forma também de inserir quem vai se formar, por exemplo, em arquitetura, num contexto real, né, cara? Porque você vai numa comunidade como Heliópolis, onde você vê as casas que foram construídas, como foram construídas também, cara, os arquitetos vão ter que lidar com isso no futuro, né? A galera da pedagogia vai ter que lidar com isso no futuro também. Então, a gente tem que estar dentro da nossa realidade. E a Unicamp acerta em cheio quando ela vem, né, na vanguarda e colocar um livro como Racionais MCs, né, colocar um CD, colocar um grupo no vestibular, ela sai na frente porque justamente ela entendeu isso, cara. Não tem mais como a gente virar as costas para a realidade, para o contexto real que a gente vive. A periferia está aí, a periferia se reinventou o tempo todo. Hoje a gente tem uma ação na Bolsa de Valores que é da periferia, que é um projeto da União das Favelas, né, que é o G7, né, que é a união das maiores favelas do Brasil, onde o correio não chegava nesses lugares para entregar as mercadorias, então a própria comunidade começou a tomar de conta para fazer isso, né, cara? E acabou criando-se uma ação na Bolsa de Valores. Então não dá mais para virar a cara para isso. A gente já tem muita coisa acontecendo, a periferia está na televisão, a periferia se mostra, ou seja, a realidade está aí nua e crua para quem quiser ver. Então, a Unicamp ela sai na frente quando ela fala, a gente não pode virar as costas para essa realidade. Essa realidade é o Brasil de hoje. Então, se os nossos alunos querem, de fato, ser profissionais na área que vai entrar, cara, tem que estar dentro da realidade. E nada mais justo do que começar com Racionais MCs, porque enquanto era uma época que a gente não conhecia Carolina de Jesus, enquanto era uma época que a gente ainda estava preocupado com a feira, com arroz, com feijão, os caras já estavam abrindo os nossos olhos para um monte de coisa. Os caras já estavam fazendo com que a gente tivesse orgulho da periferia, né, cara? Porque a gente não tinha voz, a gente sentava na frente da televisão, quando a gente tinha televisão, para assistir novela, para assistir filme, para assistir pegadinha do SBT, era a única coisa que tinha pra gente. Aí quando o Racionais MCs vem para abrir os nossos olhos, para fazer com que a gente sinta orgulho do lugar onde a gente vive, os caras também, querendo ou não, estão na vanguarda disso tudo e ninguém mais justo de abrir esse momento assim de, olha, vamos para a universidade, do que Racionais MCs, né? Eu queria falar também um pouco assim, a pessoa, o aluno que não conhece, de repente, for ler ou ouvir o disco do Racionais, o que ele vai encontrar lá? E eu queria começar com o capítulo 4, versículo 3, né? Uma das primeiras músicas do disco, que já começa com uma introdução assim, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente, e aí começa a música. Qual o significado disso? E hoje mudou, na opinião de vocês? Como que é hoje ainda? Acho que o significado dessa introdução é aquilo que a própria Unicamp ela vai reconhecer. A Unicamp ela reconhece, ela coloca o álbum do Racionais. E aí é importante a gente falar, ela não está colocando o livro, ela está colocando o álbum. E aí tem outra quebra de paradigma, né? Se pensou e se vendeu que os únicos detentores do pensamento, do poder de pensar, eram aqueles que escreviam livros. Não, é verdade. Ou seja, estava reduzido a uma elite que sempre teve acesso à escola, sempre teve acesso à oportunidade de frequentar as próprias universidades, né? A Unicamp ela fala, mas se fez outros pensares, que também aí vai beber inclusive na nova forma de enxergar inclusive a própria oralidade, da qual foi produzido conhecimentos que não estão nos livros e que não estão nas prateleiras sendo vendidos como o ápice do pensamento do século XX. Existem outras formas, né? Assim como foi usado lá o cortiço do Luiz Azevedo nas universidades, nas escolas, para se entender o finalzinho do século XIX, início do século XX, você pega o álbum Sobrevivendo no Inferno, você identifica os anos 90. E mais só isso, você identifica todo o processo de república que o Aloysio de Azevedo está retratando no seu início lá no Cortiço, tá dizendo, ó, estão demolindo tudo aqui, velho. Tudo que é rua aqui, ó. Aliás, tudo que é casa tá virando rua. E aí você chega lá nos anos 90, você pega o álbum do Racionais, ele tá dizendo, ó, construíram ruas largas, mas empurraram nós para onde?
Qual foi as políticas que essa república colocou? E aí, do ponto de vista de quando alguém vai pegar esse álbum para estudar, ele vai perceber que a estrutura de desigualdade no país, ela não é algo à parte, ela é intrínseca ao que nós chamamos de Estado. Né? Ao ponto de você ter muito mais questionamento por ter colocado o álbum do Racionais entre leitura obrigatória ou escuta obrigatória da Unicamp do que propriamente se discutir a própria realidade do que está sendo colocado ali. E aí, quando você pega os números atuais, você vê, houve um avanço na questão do acesso dos negros na universidade, né, através do ProUni, através de cotas raciais, que hoje tem se voltado uma grande discussão, mas, ao mesmo tempo, isso ainda é ínfimo perante a grande população, né? O acesso. Aliás, é uma contradição também, né? Porque o álbum do Racionais, quando ele surge em 97, ele tá dizendo, ó, essa sociedade é excludente, velho. Olha as universidades, quem tá lá. Quantos por cento tinha mesmo lá? 2%. Ele 2% fala, mano, que essa universidade não é pra nós. Cadê os pretos aí? Cadê os pobres aí? Por outro lado, ele mostra e fala assim, e aí entra a contradição. Porque ali a gente tava até conversando com o Sacola. O sistema de vestibular nosso é totalmente excludente. Tanto é que tem muita gente que faz escola particular. Vai para a escola pública. Vai para a universidade pública, mas antes de chegar na pública, faz mais 2, 3 anos de cursinho para entrar. Então você fala, meu, esse negócio é excludente. E aí você pega o próprio álbum do Racionais, que denunciava isso lá atrás, hoje, igual eu até falei, é uma contradição. Ele está sendo usado, inclusive, para continuar a exclusão. No sentido não que é o álbum que vai excluir, mas o álbum vai ser colocado lá, mano. Lê aí, velho. Escuta aí. Né? Ou seja, alimentar o processo de exclusão, que é o sistema nosso de vestibular. Mas, ao mesmo tempo, vai mostrando o seguinte, ó a força que o rap teve. Ó a força que os excluídos do sistema republicano, que se dizia ser para todos, tiveram. Né? Porque se você pegar o Racionais na confecção desse álbum, eram pessoas consideradas basicamente semi-analfabetas. A maioria dos caras acho que não tinha a quinta série, né? Antigamente, né? Eles falam várias vezes, né? E olha que coisa louca isso, né? Eu acabei de ler a biografia do Ney Matogrosso e chama a atenção os dados de venda de álbuns na época, né? Era Roberto Carlos, Ney Matogrosso, uma galera que vendia 500 mil cópias, 700 mil cópias, né? 1 milhão de cópias, mas estava na televisão, né? Estava na mídia, em todos esses lugares. Quando você vê na década de 90, você pega aí o Holocausto Urbano, né? Que foi um dos álbuns do Racionais MCs. Em 1990, os caras conseguem vender 200 mil cópias, né? Sem estar na televisão. Aí quando eles lançam Sobrevivendo no Inferno, eles conseguem vender aí 1,5 milhão de cópias. Sim. Fora as piratas, né? Porque nós chegamos e eu vou chegar lá. O público de Racionais MCs não é o público de Ney Matogrosso e nem de Roberto Carlos, porque, querendo ou não, o público desses dois, eles tinham dinheiro para comprar um disco. O público do Racionais MCs, teoricamente, não tinha dinheiro. Mas, mesmo assim, fez com que Racionais MCs vendesse 1,5 milhão de cópias, fora as piratas, porque a galera não tinha dinheiro, eu vou comprar. Né? Basta ver que os shows de rap, você ia no show do Ney Matogrosso, vamos atualizar para hoje, o quê? R$300 a entrada? O do rap era R$15, né? Então, assim... E aí tem que ver a questão do próprio salário da época, né? Qual que era o salário mínimo de 97? Acho que não chegava nem a R$100, né? Não chegava. Porque acho que quando o Lula assumiu era R$195, né? Em 2003, né? R$195. Então era abaixo de 100 mesmo. Pra galera tirar um dinheiro do salário para comprar um disco do Racionais MCs era uma potência, né, cara? E aí essa ideia essa sua pergunta, né, com relação ao que compõe o livro, né, cara? Essa era uma época em que a gente não, além de a gente não ter dinheiro para comprar o disco do Racionais, a gente não tinha dinheiro para comprar os jornais. Quem tinha televisão assistia jornal, quem não tinha não comprava jornal. Mas qual é o jornal que mais vendia na época? Notícias populares, né, cara? Que aparecia lá sempre um monte de violência, um monte de pessoas mortas. E quem eram essas pessoas mortas que apareciam lá? A gente não tinha noção de quem eram essas pessoas. A gente via, era uma coisa normal, era uma coisa comum. Você pegava ali... Eu morava na cidade líder em Itaquera, e quando eu saía de rolê de bike com a molecada, que a gente ia lá no 15 de novembro, a gente entrava
no trilho ali, pra sair andando com a bicicleta ali, era comum a gente ver corpos, né, mano, nos cantos ali dos trilhos e tudo mais. Então, pra gente era muito comum a gente ver corpos, mas a gente não se tocava. Qual era a cor desses corpos? Eram negros, mas pra gente era uma coisa normal, porque morria gente todo dia, tinha tiro todo dia, tinha assassinato todo dia. Era uma época que se a gente não tinha acesso a notícias populares, a gente também não tinha acesso à internet, e muito menos ao Google. Aí vem Racionais MCs e fala essa introdução que você falou, né, cara? A gente não tinha o Google para entender um dado de 60% dos jovens de periferia que não tinham antecedentes criminais já sofriam violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. A gente não se tocava nisso. E pra gente era uma coisa normal, era muito comum. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Perceba como o Racionais MC já era visionário, né, cara? Sim. Porque para eles estarem no vestibular hoje, né, pegarem um CD e transformar em livro, tem que ser muito visionário. E isso foi o quê? 21 anos depois, né, cara? A gente tá falando de 2018. Verdade, o álbum sai em 97, né? Então, se os caras não são intelectuais, se os caras não estão na vanguarda aí da cultura negra brasileira, eu não sei o que os caras é e não sei onde os caras estão também, né? E como você falou, né? O que foi escolhido é o disco. Depois que quando foi escolhido, que aí veio uma editora e fez um livro em cima. E não é qualquer editora. Companhia das Letras. E é importante quando eu friso isso. Isso é um pouco mais do meu ofício quanto historiador, mas também enquanto... como que eu posso falar? Pensar em quem está fazendo, né? Porque a gente está falando de pessoas que até... A gente viveu uma época nos anos 90 que... determinada música não era boa, era de bandido, né? Igual que eu estava falando aqui, era de bandido e tal, como que você vai escutar essa música e tal, esses caras. E aí tinha outra questão que também era naturalizada, falar, o cara que escreve isso daí, ele não pensa nada, tá pensando nada. Quem é esse cara para falar alguma coisa? O escritor aqui é eu tô até brincando com essa cola, é Euclides da Cunha, que foi escrever o Sertão. A professora deu os Sertões para mim no terceiro colegial, eu olhei pro Sertões, comecei, falei, meu... Eu falei, mano, eu devo estar muito atrasado, velho. Falei, não é possível. E a gente sentou, aí depois a gente falou, vamos sentar em 10 para ver se cada um lê uma parte aqui. A gente não foi, mas não foi porque incapacidade. Foi porque era um livro que era totalmente fora do nosso cotidiano e mais do que isso. É um livro que ele é dividido em 3 partes. É um livro que tem a parte que vai apresentar a parte geográfica, biológica das plantas e por aí vai, com termos técnicos, que o Euclides da Cunha, ele era um jornalista e era um jornalista que se apegava muito a isso. Só na terceira parte que você vai entender que ele está falando de pessoas, de relações sociais, né? E aí falava, não, esses caras, eles pensam. Agora, quem faz um rap ou quem faz uma música que vocês fazem aí, jamais. Aliás, no final dos anos 90, a gente está vivendo a queda da hegemonia da própria MPB, né? Verdade. A MPB nos anos 90, ela acaba a ditadura, a MPB, ela fica sem eira nem beira, né? Porque a MPB, grande parte da MPB, com raríssimas exceções, ela não estava questionando a desigualdade que o país vivia. Ela estava questionando o autoritarismo que o governo estava colocando sobre determinada classe, né? Principalmente os filhos dos herdeiros que estavam se dispondo a gerenciar o Estado, a sociedade. Quando vem a ditadura fala, mano, vocês não vão gerenciar nada. Quem vai gerenciar aqui é os militares e quem tiver aliado a eles. Esses caras, eles fazem esse processo de luta importante, a MPB passa a ser uma voz, né, importante, mas quando acaba a ditadura, você vai ver que as pessoas começam a voltar do exílio e a vida continua, né? Sim. E aí quando você pega o rap, aí pega o Racionais, que vem desse contexto do rap, e fala, ó, acabou a ditadura, mas os requisitos tá aí, olha a PM subindo e descendo, olha a violência policial. É isso daí que vocês pensaram de democracia? A gente terminou em 88 assinando uma nova Constituição e começamos nos anos 90 com chacinas no Rio de Janeiro, com 2 chacinas, uma na Candelária e a outra no Vigário Geral. E em São Paulo a gente tem o Carandiru. Que está descrito na música Diário de Detento. Né? Que é o centro do álbum, inclusive. O pessoal frisa, né? Que é ela divide ali, ela tá no centro do álbum, ela tá no centro do que seria os anos 90 ali também, né? Porque se você pensa, o que é o Diário de Detento? O que é o Carandiru?
Carandiru é o seguinte, em 92, a gente tem o maior presídio da América Latina, que era o Carandiru, com mais de 7 mil homens lá dentro. 7 mil pessoas. A gente pega o que é a sociedade ali, o contexto social, político e econômico, a gente fala, cara que era de quebrado, sabia, ou você vai ser peão, ou sua tendência é fazer parte daquela população carcerária. Então, ali, querendo ou não, estava colocado. E aí, quando acontece o massacre do Carandiru e o Racionais vai lá, pega isso e transforma no Diário de Detento, ele está dizendo, ó, e aí, MPB? Cadê vocês aqui agora? Né? Verdade. E o que eu queria falar também, porque eu aprendi a ouvir Racionais no segundo, terceiro ano, com amigos que já ouviam há muito tempo, eles que me apresentaram. E é engraçado como marca muito, né? Eu, por exemplo, precisei uma vez no Tucuruvi, e eu passei ali pela estação Carandiru. Automaticamente você já lembra né? Diário de um Detento. Sim. Assim como você, quando eu tive que fazer um projeto, fui lá pro Capão Redondo. Você se lembra daquela lá, da lua cheia, clareia as ruas do Capão. Sim. Então é engraçado, né? Como que eles conseguiram atingir muitas pessoas, né? É o imaginário, na produção do imaginário, né? Porque você, por exemplo, você pega tem uma música deles, que ele fala aquela... acho que não é dela, mas ela canta, eles estão nas esquinas... sim. Como nossos pais. Como nossos pais e tal, não sei o quê. Quando você escuta o capítulo 4, o Sobrevivendo no Inferno, aliás, ele fala assim, os caras estão quebrando as portas do barraco, velho. Eles não estão na esquina. O perigo não é você ir namorar, o perigo é você conseguir sair de casa. É outra lógica. E aí, quando você pega, igual que você falou, você constrói o imaginário e você traz coisas cotidianas, velho. Você coloca um cara pra ouvir hoje e fala assim, vai dar um rolê ali perto do Carandiru. Por mais que demoliram, ficou uma parte lá até de memorial. O cara passa ali, o cara fala, mano, o negócio é tenso aqui, o cara, né, o que o cara falou ali e tal, naquela letra, né, naquela parte. Quando você entra numa universidade, eu tava na Federal de São Paulo, a primeira coisa que eu entrei na universidade, eu falei, mano, cadê os pretos aqui, velho? Será que mudou isso aqui? A música do cara tava falando, será que mudou? Cadê as pessoas? E quando a gente... cadê os negros? E quando a gente fala os negros, a gente tá falando dos pardos e dos pretos. Né? Até que a Sueli Carneiro, que é uma das ícones do movimento negro brasileiro, ela fala, a gente colocou a palavra negro, por quê? Porque a gente tinha uma população parda que não se reconhecia, que não era vista como branco, mas também não se reconhecia como preto. Só que a gente culturalmente estávamos juntos, né? E aí quando ela fala assim, vamos olhar as universidades, será que está mudando? A que ponto que está mudando, né? Só está mudando naqueles cursos que é mais acessíveis ou que é deixado de lado pela elite, né? Porque ela falou, a gente tem que começar a olhar, eu até fiz a gente tem que ir nos cursos de medicina, nos cursos de administração, de direito, porque ali é uma coisa que ainda se mantém uma hegemonia de uma elite branca ainda, né? Você vai nos cursos de medicina e você vê que o negro é sempre o corpo a ser estudado, né? Você vai nos cursos de advocacia, o negro é sempre aquele a ser defendido, não quem vai defender, né? Quem é um advogado, né? Mas voltando um pouco na questão que você fala da Elis Regina, isso é uma observação muito pertinente, né? Porque quando ela diz, né, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, né? E na periferia, seja jovem, seja idoso, assim, a gente não chegou nem a jogar, né? A gente não chegou nem a competir, né? Como é que a gente vai ver quem venceu se a gente nem entrou no jogo, né? A gente começou a entrar aí alguns anos atrás, aí estamos retrocedendo agora, né? Porque a gente começou a ir para as universidades, o salário mínimo aumentou bastante, proporcionalmente falando. Aí a gente tem mudanças de governo, a gente tem golpes de Estado que acaba, de uma certa forma, aí retrocedendo bastante isso, né? Na minha área, por exemplo, que é cultura, eu costumo dizer para as pessoas que de 2014 a 2016, cara, eu não saía dos aeroportos. Às vezes eu descia de um avião e ia para outro para ir dar palestra em outro estado, sabe? E aí de 2017 para cá o negócio foi caindo, foi rareando e assim... quase eu não estou indo mais viajar para dar palestra, para dar oficinas e tudo mais, porque por vários fatores, né? Primeiro uma questão política, né? Se o governo federal para de desenvolver projetos culturais, o Estado não se sente na obrigação. Falar, se o federal, que é o federal, não está fazendo, por que eu vou fazer, né? E municipal, muito menos também. Então,
quando a gente vem aqui discutir Racionais MC Sobrevivendo no Inferno, a gente vem também para militar nessa questão, né? A gente quer jogar. A gente quer ver se a gente vai vencer ou não, mas a gente quer jogar. E a gente quer jogar com a barriga cheia. A gente quer jogar com uma estrutura alimentar, né, cara? Sim. Porque hoje em dia a gente não tem... Hoje em dia as pessoas estão indo no lixo, no caminhão de lixo, para ver se pega comida, né, cara? Hoje em dia as pessoas batem no peito e falam, eu não gosto de política, tipo, não tô nem aí com o valor da gasolina, mas essas pessoas não entendem, cara, que o valor da gasolina influencia no preço do leite, no preço do arroz, no preço do feijão. E quando o Racionais MCs nasce e vem potencializar a periferia e vem jogar a gente cada vez mais para frente, para os estudos, para as universidades, vão surgindo vários outros Racionais MCs, né? Então, um escritor, né, que surgiu por conta de Racionais MCs, um pintor, um dançarino. Percebam a potência que Racionais MCs têm nas nossas vidas. Faz um processo de mudança cultural, né? Porque eu estava vendo um tempo atrás aí sobre qual que é o peso da cultura, né? Da mudança. Qual que é o peso da cultura para um povo, né? Ele é crucial, velho. Se o povo não se reconhece como tal, aquele povo ele tá morto, ele tá fadado à desgraça, né? É aquilo que se você não potencializa o teatro, a música, a arte no seu todo, a leitura, né? Você torna a biqueira ponto de atração, velho. Entendeu? Se você não potencializa o desenvolvimento do ser humano como um todo, você torna a violência espetáculo, velho. Entendeu? Espetáculo. E aí é interessante porque assim, porque quando a gente está discutindo sobre Sobrevivendo no Inferno, quando a gente, por exemplo, pega uma referência, a França é um país desenvolvido e tal, mas a França na Idade Média, ela esquartejava as pessoas, aquilo ali era a atração dela. Aquilo ali era a festa. Filho, arruma aí que a gente vai ali, o cavalo vai pegar vai cortar do lado e ela vai ver até que ponto aquele cara vai resistir, entendeu? Então, qual que é o processo que a França faz? Ela, primeiro, precisa se enxergar como tal, como povo. A Revolução Francesa, ela faz isso. Ela fala, mano, olha o que nós estamos enfiados, olha o que nós estamos colocando como atrativo. E se você pega a periferia dos anos 90 que o Racionais está tratando, esse é o atrativo. Eu lembro que eu estava aqui em Suzano, morreu um cara ali no Revista. Ia 10, 15 moleques, um atrás do outro. Cadê? Entendeu? E as nossas mães, nossos pais trabalhando, onde vocês estão? Ligava pra vizinha, eu chegava, onde vocês estavam? A gente foi ali ver um cadáver. Olha que negócio, se você pensar, olha que crueldade. Uma criança de 10 anos foi ver um cadáver. E aí a família veio te falar, não, porra, que merda que você foi fazer lá. Não, foi quantos tiros? Né? Ou seja, a violência era a atração. E aí, quando você coloca cultura, e quando o Racionais vem e fala assim, olha a realidade que nós estamos. Vocês querem que surja aqui o quê? O Carandiru? Vocês querem que surja o quê aqui? Não vai surgir além do Carandiru. Porque vocês... aquilo que ele fala na letra lá. Vocês nos deram fome, droga e violência. A gente tem a violência entre nós, que muitas vezes, devido às situações que nós estamos inseridos, e a violência estatal, que seja psicológica ou a física. Né? Vocês acham que vão produzir o quê? O Carandiru, aí é legal que quando você falou que é o centro da obra, que ele fala assim, o Carandiru é a obra de arte a obra de arte que a sua república produziu, velho. Isso daqui não é o problema, isso daqui é a construção final, é o objeto final, isso aqui é o que vocês construíram. E aquilo que, inclusive, a Cauã, que é o cara que escreve, o professor que escreve a introdução do livro, prefácio, ele vai falar assim, tá vendo? O projeto Nação terminou nisso daqui, é o Carandiru. Mas não por falha, mas por escolhas. E aí ele fala, a MPB morreu ali, e o Sérgio Buarque não, o Chico Buarque fala numa entrevista também, mas ele fala, a MPB não morreu porque ela deixou de ser tocada. Porque as pessoas não estão mais com violão e tal. A MPB morreu enquanto canção porque ela deixou de enxergar o próprio povo que ela carrega na sigla. Música popular brasileira. Ela só enxergou uma fatia, entendeu? Você anotou bastante coisa aí, né? Eu anoto bastante coisa, velho. O problema é... Aqui, ó. Eu tenho o camarada, o Rodrigo, ele fala...
Ele tá nos assistindo aí, ó. É que eu penso meio rascunhado. Às vezes, meu planejamento de aula também é assim, viu, pessoal? Perfeito, é isso. Pedindo planejamento de aula, eu entreguei uma folha assim, a coordenadora olhou pra mim, mas isso aqui não é planejamento. Eu falei, claro que é, tá tudo organizado aqui. Ó. Você que não tá entendendo. Aí, dá um salve pro Rodrigo, né, mano? Rodrigo tá na live aí. Salve, Rodrigo, firmeza. Fabrício Augusto, Renato Sobral, mandou um salve pra você aí, Léo. Renato Sobral é meu primo. Val Nicomedes, tá pra lançar um livro aí. Salve, Val. A Maria também, a Maria Aparecida de Souza. A Maria faz parte do seu grupo também, não faz? Do Catarse? Não, a Maria é parceira do Rodrigo, ela tá sempre somando com nós, né? Mas ela já cantou no grupo? Canta, ela canta. Então. Todo mundo coloca, nós fazemos cantar, entendeu? É de pássaro a seres humanos, canta de alguma forma. E a Mônica, salve Mônica Maria Toscani, firmeza total, a galera que tá na live aí. Vamos falar de outras músicas, Mágico de Oz. Ixi, isso é um musicaço. Vou comentar um pouquinho em cima dela. Eu deixar com vocês que darem o layout que não, eu não, velho. Deixar seguindo. É que tem o coisa Léo que é mestre, né, cara? Tem coisa que não é isso não. O que eu queria deixar de comentário... Eu acho que você tem que fazer... Manda as perguntas aí, velho. Não, peraí, antes do Léo, o Léo tá querendo fazer modéstia aí, né? Eu falo, o Léo é mestre. Ele, não é isso não. É, cara, é porque Racionais, cara, eles lançam um álbum numa época em que a gente não ia pra universidade, cara. A gente não tinha nem orgulho de falar assim, eu sou o primeiro da minha família a entrar na universidade. Porque não tinha nem primeiro, né, cara? E hoje em dia a gente tem que fazer jus, mano. Você é mestre, você lutou por isso, você é professor, você é historiador não, sim, da periferia, mano. Mas eu falo assim no sentido que é o seguinte, né? Eu acho que toda ideia, ela tem que ser horizontalizada, entendeu? Ela não pode ter hierarquia, né? Aquilo que a gente viveu... Mas não foi um negócio que a gente criou. Não, sim, mas a gente, enquanto nós, até brinco, o Sacola também, brinco direto com ele, com outros colegas, que a gente tem que quebrar essas estruturas. Né? Mas no sentido assim, lógico, sou mestre e tal, fiz por merecer no sentido de estudar, mas não gosto dessa ideia de meritocracia, né? Porque eu até entendo que o próprio processo de adentrar na universidade, principalmente na pública, é excludente, né? É excludente, nós sabemos que quem entrou, o quanto que a gente passou, né? E também para se manter também, né? Eu estava vendo recentemente uma entrevista de uma menina da Zona Sul de São Paulo, ela falando que ela estava na Unifesp, mas ela não estava conseguindo pagar o básico, que era a passagem. Entendeu? Então, assim, isso tem a ver também com as escolhas, né? E aí o Mágico de Oz aí, comentando, eu acho que entra nisso, né? Eu acho que entra nessa ideia do sonho, né? Porque o sonho ele não é aquilo que não é aquilo que, como que eu posso falar? Ele passa muito pelo aquilo que é irreal, né? O sonho é sempre a busca de materialização de algo que a gente entende que seja bom para nós, né? E aí quando a gente pega essa música Mágico de Oz, cantada pelo Ed Rock, com a introdução do Pulga do ABC, e aí ele coloca bem no início lá, que ele fala assim, eu queria um mundo que não existisse drogas, fome e nem a polícia, né? Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ó o que deram pra gente, né? Ó o que nós temos de Brasil, né? De projeto, de resultado de projeto nação, que se colocou lá no começo do século XX, inclusive pelo livro do Gilberto Freire, que ele vai fazer essa questão que ele chama das 3 raças, né? Do indígena, do negro e do branco, mas a real quem ocupa os espaços de poder é o branco, né? É o branco hétero, ou pelo menos que se diz ser hétero, né? Nos bastidores nós sabemos muito, né? E que tem o poder econômico, né? E aí essa sociedade vai ser pensada por esse grupo, né? E aí quando a gente chega nos anos 90, a gente vai ter o Ed Rock cantando, o Mágico de Oz. O que é o Mágico de Oz? É uma menina que sai da realidade dela, né? Na história ali do furacão e tal, e vai encontrar o homem de lata, o espantalho, né, e a bruxa e tal, e aí ele fala, tá vendo aquela realidade ali que ela tá sonhando, que ela tá castelando, que ela tá andando nos tijolos de ouro e tal? A gente tem outra realidade contrária aqui, que o sonho nosso é minimamente chegar no final e tá vivo. Né? E que entra muito eu costumo dizer assim, que se o Diário de Detento ele é o coração do álbum, o Mágico de Oz é o pulmão tentando respirar. É o pulmão dizendo, eu preciso estar vivo ainda. Preciso estar vivo, deve ter algo além disso aqui. Né? Eu tô aqui me afogando aqui, mas se eu der mais um passo, será que eu consigo
buscar mais fôlego, né? Aí você falou de meritocracia, cara. Fazer uma analogia com o Mágico de Oz aí. Quando a gente vê os educadores financeiros, os Faria Limers, né? Os autoajuda falando assim, porra, a pessoa não é rica porque não quer, a pessoa não sai dessa vida e não progride porque não quer, né, cara? Aí o Mágico de Oz começa, né? Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Tá na correria como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro do sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente sem ter na mente o mal. Ou seja, a galera quer sair das ruas. A galera quer enriquecer. A galera quer progredir. Mas, cara, a rotina do dia a dia, né? Vender o almoço para comer a janta. Carolina Maria de Jesus acordava sem saber de onde ela ia conseguir dinheiro para comprar o café da manhã dos filhos. Isso não deixa com que as pessoas progridam, com que as pessoas consigam dar o próximo passo sem se afogar, né, mano? Sem cair nesse mar de tristeza, né? De lamentos, né? E tem outra parte da música que ele vai falar do cara que tá no bar, né? Do cara que vai ostentar, cercado por mulheres, né? Por carrões. E ele vai falar, ó, são duas realidades. O menino que tá lá tentando sobreviver pedindo centavo no farol, e um que é fruto da mesma realidade, que alcançou, entre aspas, um status econômico, social ali, mas também está inserido num sonho, né? Porque qualquer hora que isso ali vai acabar e a vida real vai surgir novamente, né? Uhum. Ele fala também que uma outra parte, me lembrei de uma entrevista do Mano Brown, não lembro aonde só, mas ele fala aqui que um poço fundo de lama, mais um irmão. Não quer crescer, ser fugitivo do passado. Envergonha-se aos 25 ter chegado. Ele fala que nem sonhava no futuro, pro futuro, porque nem sabia se ia estar vivo. É aquilo que eu falei. O desejo era estar vivo, velho. Você chegar aos 25, você tinha, o cara se envergonha. Eu falei, eu cheguei aos 25, velho. O cara não tava assim, ó, 25, por exemplo. Você pega a classe média, né? A classe que cantou MPB, ponto. E não contra o MPB. Eu gosto da Elis Regina pra caramba, Geraldo Vandré, eu viajo pra caramba. Caetano, Chico Buarque, mais ou menos. Mas eu gosto deles, eu sei que eles são umas pessoas que têm umas ideias produtivas. Mas qual que era o pesadelo da classe média durante a ditadura? Não tinha nenhuma. Se você pensar do ponto de vista prático, a classe média, o único problema com a ditadura era: não existe democracia e nós não podemos, inclusive, ocupar os cargos que a nossa classe preparou para nós ocuparmos. Que é para gerenciar. Porque instalou-se uma ditadura que o negócio vem de cima. Né? Porque se você pegar as mesmas situações econômicas, sociais durante a ditadura e jogar para os anos 90, são as mesmas. São as mesmas. Tanto tem um filme que vai mostrar a história de um menino que ele é de Minas, que ele ficou a mãe dele criava ele foi morar na rua, ele foi criado por uma francesa, foi para fora, se formou em professor, voltou e como pedagogo e tal. Nos anos 60, anos 70 ali que ele está passando aquilo ali. É os morros que está efervescendo, né? É uma sociedade onde que coloca os pretos e os pobres como mão de obra barata. Só que a MPB ela não estava com problema com isso. O problema dela não é esse. A MPB não tinha nenhum problema se ia chegar aos 25. Nenhum problema. Se a gente pegar todos os processos de repressão da polícia contra a classe média, aquela classe que inclusive vai incorporar a MPB ali, por mais violência que se deu, ela não chega a 1% do que a própria polícia já fazia nos morros, nas periferias. Tanto é que tem uma imagem do Rio de Janeiro que um policial desce do morro com uma parte de gente, uma parte de pessoas negras amarrado com corrente, relembrando uma imagem da escravidão. Né? Mas, ao mesmo tempo, um cara que chega na periferia nos anos 90, que eu lembro que eu falava, mano, quando chegar aos 25, velho, aos 29, era uma coisa de comemorar, velho. Né? Mas, ao mesmo tempo, você passava a sentir vergonha. Você falava, meu, eu cheguei aos 29, mas muita gente não chegou. E ainda tem outra, né? Você chegar aos 25, aos 29, ferrado financeiramente, você vai se falar, vou me orgulhar do que isso aqui? Né? Porque não teve nenhum planejamento, né? Nada. Outra coisa que a galera da meritocracia faz é se planejar, né? Pensa na aposentadoria, pensa na faculdade dos filhos, sem nem mesmo ter filhos e tal. A galera ainda tá pensando, será que eu vou chegar vivo, né? Aos 27 anos, contrariando a estatística, igual o Mano Brown fala?
E aí sim, né? Se chegar, vamos pensar em planejar alguma coisa, vamos pensar na aposentadoria. O Mano Vado, ex-Literários Rappers, tá aqui na live também, tá mandando um salve, ó. Acredito que um dos maiores, ou maior ensinamento que o Racionais passou pra gente, ou pelo menos pra mim, foi a autovalorização, autoestima e ir atrás do seu sonho. Gratidão, Racionais, salve Sacolinha e Mano Leal. Cara, é o que eu disse aqui no início, né? O grupo, ele levanta a autoestima de muitos na periferia, cara. Mesmo sendo considerado música de bandido. Cara, eu via meu tio dentro de casa, cara. Era eu, minha bisavó, meu avô e o restante tio. 11 pessoas em 5 cômodos lá na Cidade Líder. Meu avô colocava... Meu avô não, meu tio, que hoje é pedreiro e Uber, né, mano? Ele tá sendo mais Uber do que pedreiro, né? Ele colocava o disco de vinil, o Zé Maria, e ficava cantando no último volume, cara, assim, cantando... E aquela coisa assim, eu falava, pô, ele nunca curtiu rap, porque ele tá, né, cantando e tal. Isso é autoestima, né, cara? Autoestima. Porque antes de a gente falar de realidade, a gente tá falando de música, né, cara? Musicalidade, melodia. E se uma pessoa pega uma música e começa a cantar no último volume, a autoestima dessa pessoa tá alta, né, cara? A arte, ela tem o poder de confrontar a realidade, né? De fazer o cara, ao mesmo tempo, pensar a realidade e ele sair da realidade, né? Porque quando você vê o próprio seu tio e várias pessoas colocar 100% preto na camisa, num período onde que ser preto era ligado a tudo de coisa negativa, pô, esse cara, ele tá com a autoestima pra lá de 1000 volts, velho. É um cara que você... Quantos caras eu conheci que andavam com a camiseta 100% preto e o cara, às vezes, nem preto era, velho. Mas aquilo ali, pra ele, representava tudo, mano. Os meus são. Onde que eu sou? Então, essa cultura que eu ando, são. Às vezes o cara nem gostava de rap, ele falou, mano, vocês fizeram uma coisa legal aí, essas camisetas aí e tal, muito bacana e tal. E aí você vê a percepção que a arte tem, a importância, né? E aí quando você pega, o próprio Racionais, que ele vai lá e ele canta lá na próxima música, que é Fórmula Mágica da Paz, né? Que acho que é uma das que pré-encerra o álbum. Ele fala assim, mano, a gente só quer uma fórmula que nos dê tranquilidade, velho. A gente tá... vocês criam tudo isso daí, beleza. O projeto seu deu isso. Mas a gente tá construindo outro, né? A gente tá buscando outro, né? Eu queria comentar também... obviamente conheci o Racionais, mas... Eu tenho que ser honesto que assim, eu não vivo aquela realidade, né? Nunca vivi aquela realidade. Eu conheço através das músicas deles. E... até pela relevância, né, o que eu quero colocar é para demonstrar a relevância dos Racionais, né? Duas coisas, não sei se vocês conhecem aquele ex-jogador Denilson, jogou no São Paulo, foi para Espanha. Ele falou que ele, quando foi para Espanha, que começou, né, a ganhar grana alta, o que fez ele não se perder foi os Racionais. Ele falou isso numa entrevista com o Mano Brown, que é santista, estava dando uma entrevista num programa de esporte. E outra coisa que eu queria comentar é como que o Racionais fez do rap, né, a ascensão do rap no Brasil e influenciou, porque todo mundo que veio depois, né, você vai ter o Sabotage depois ali no início dos anos 2000, você vai ter... Rapper Hood. Tem o... Qual que é o... Eu vou lembrar ainda, Facção eu falo depois. Central. Mas eles tiveram uma relevância, assim, de influência muito grande, né? Eles criaram... Eles ampliaram... Marechal. Eles ampliaram uma porta, né? Vocês já tinham... Porque o hip-hop dos anos 90 já era forte nas periferias em São Paulo. Já tinha casas noturnas. Aliás, o hip-hop já é fruto do movimento negro, junto com o movimento das equipes de baile. Né? Inclusive, o disco do Racionais sai por uma equipe de baile, que é a Zâmbia, Zimbábue, que são equipes que faziam, né? Que mexiam com o som, indiretamente ou diretamente. E aí, os anos 90 já estava efervescendo. Quando o Racionais lança esse álbum em 97 e estoura, você abre a porta, né? Você abre os caminhos, né? Antes de Racionais, a gente tinha Pepeu, né? Cantando Nomes de Menina, né? Inclusive, o Racionais, quando ele lança esse álbum em dezembro, antes dele a gente vai ter um álbum, que também é no mesmo ano, que é do pessoal de São Mateus, que é do Consenso Humano, que se chama Entre a Adolescência e o Crime. Porque esse álbum aqui fala o que era a periferia nos anos 90.
Pra você ver como o rap, ele tem esse poder ali de constituir e de problematizar uma realidade. O consenso humano, entre a adolescência e o crime, ele vai falar, ó como que se dá essa periferia. Porque nesse alvo do consenso humano, ele vai falando, ó, tá chegando gente do Nordeste, o cara traz mais uma criança, a gente, ó, mais um barraco que nasce, mas ao mesmo tempo vem a violência e tal, né? E quando o Racionais lança isso daqui, basicamente ele fala, velho, abriu a sua porta, né? Aquilo que era limitado à música de bandido, à música de um pessoal ali, passa a ser disputar, inclusive, com a própria MPB nas quebradas, né? Isso, se a MPB teve força nas quebradas como teve em outras áreas, né? Eu lembro que o Racionais... que muita gente imitava Racionais MCs em tudo, na forma de cantar, na forma de se vestir. Para mim tem uma imagem nítida, que é até mais recente, né? Depois de 97, que é quando... Não sei se era só o Mano Brown ou se era o próprio Racionais inteiro, no grupo Ensaio da TV Cultura. Isso. Que o Brown tava de capu, né? De capuz, né? No dia seguinte que a entrevista foi ao ar, eu vi um monte de amigo meu com blusa de capuz na rua, tá ligado? Um calor, mano. Cara... E eles de capuz na rua assim. Então, assim, quem não queria ser Mano Brown? Quem não queria imitar os Racionais MCs, né, cara? É uma coisa que o Vado fala, de autoestima, de ir atrás dos seus sonhos, de imitar mesmo os caras, né? O papo tá bom, a gente tá se caminhando aí pra mais de 50 minutos já de live aqui. A gente já se encaminhando pro final, mas eu queria deixar aqui uma recomendação. Eu acompanho muito canais de YouTube de fora, né? E tem um que eu encontrei sem querer, chamado Goony, Goony, Googles de Google. Ele é um rapaz norte-americano, não sei exatamente a origem dele, mas ele faz um react, né? Reagindo às músicas do Racionais. E, cara, é simplesmente, assim, sensacional como ele, não conhecendo a banda, não conhecendo o grupo, entende perfeitamente o que o Mano Brown ou o Ed Rock queriam dizer naquelas letras, sem conhecer o contexto da época. Então, fica de recomendação, quem quiser ver a reação dele. Ele faz reação de Nego Drama, faz reação de Diário de um Detento, faz reação de várias músicas do Racionais. E como é perceptível a letra, como ela atinge muita gente, levando uma mensagem, né? Sim, sim. Cara, eu queria aproveitar e já fazer isso como uma consideração final aqui. Eu comentei no início aqui de uma professora, né, falando o nome do disco, tentando corrigir, né? Ao invés de falar Sobrevivendo no Inferno, ela fala Sobrevivendo ao Inferno, né? E aí depois a gente comenta dessa coisa da contextualização, da Unicamp, tentar incluir os alunos na realidade, né, cara? Porque como é que você vai ser um arquiteto sem entender a realidade que as pessoas vivem hoje em dia, né? Antigamente, até uns 15 anos atrás, somente saúde e alimentação eram necessidades básicas. Hoje em dia, a internet está entrando como uma necessidade básica, né? Aí eu queria nos colocar no álbum Nada Como Um Dia Após Outro Dia, né? Naquele trecho em que o Brau canta assim... que o filho não é mais seu, né? Entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu, né? Mas é isso, aquilo que você não dizia, seu filho quer ser preto, ironia. Engraçado que antes a gente era quem não entendia Grande Sertão Veredas, Memórias do Cárcere, que mais? Qual foi o livro que você citou lá no café lá? Que a gente... Sertões, né? Os Sertões. Era uma literatura muito difícil pra gente entender, né, cara? Eu sempre falo aqui no podcast, né? Quando eu leio... No podcast não, aqui na live. Quando eu leio os livros da década de 1930 pra baixo, né? Onde dois não era dois, era dous. Coisa não era coisa, era cousa, né? Farmácia era escrito com PH. Os Machado tem isso, né? Tem muito disso, né? Então, era uma literatura que a gente não entendia até pouco tempo atrás, porque o nosso estudo não permitia. Hoje é o contrário, cara. Você citou o cavalo... Cita aí a ideia do cavalo do Lausanne. Tem uma parte da música do Racionais que é o Qual Mentira Vou Acreditar, que o Ed Rock tá conversando com o KLJ, com o Ice Blue. Ele fala assim, o Ice Blue pergunta pra ele, e aquele mano que tá ali? Fala, mano, ele é da Pentecostal, deu um cavalo pra ele no Lausanne, né? O cavalo seria... Se a gente pegar a palavra e falar, pô, o cara deu um cavalo pro Lausanne, que isso tem a ver com bagulho louco, né, velho? É. Mas o cavalo é o quê? É a carona, né?
Ele tava com o carro, falou, vou fazer um cavalo pra você, vou ali, eu levo você lá, velho. Entendeu? Então, assim, são dialetos, né? Gírias, dialetos de quem vive ali, né? De quem passou a viver ali, né? E aí eu finalizo dizendo que talvez agora sim a gente tá jogando. E quem sabe a gente tá vencendo, porque antes era a gente que sofria para entender esse dialeto da literatura brasileira, e agora é o outro lado, né, da classe média alta tentando entender o que a nossa literatura está dizendo, o que é dar um cavalo no Lausanne, o que é dar um peão pelo Capão Redondo, né? Então talvez a gente entrou no jogo agora e a gente está ganhando, porque a gente antes não sabia ler, hoje a gente está escrevendo livros. Antes a gente era só rap, hoje a gente está transformando o nosso rap em poesia, em livros de literatura também. E antes a gente tinha começado a escrever sem saber que um dia a gente ia ser nome de sala de leitura das escolas, que a gente ia dar nome para a biblioteca das escolas públicas aí também. Então eu queria finalizar dizendo que eu acho que o jogo tá virando aí agora, né? Racionais MCs tem grande culpa nisso, né? De colocar a gente nesse lugar, de mostrar pra gente que é possível, de levantar a nossa autoestima, de abrir nossos olhos para muitas coisas aí também. E prepare que tem muita coisa boa aí. Eu acredito que essa ideia de cânone vai mudar. O cânone não vai ser só aquele clássico que faleceu lá atrás e que as escolas só lembram deles, né? Machado de Assis, que é bom, Jorge Amado, que é bom, né? Euclides da Cunha, que é bom sim, mas tem uma galera hoje em dia que é melhor ainda porque fala a linguagem dessa molecada e está incentivando essa molecada a ler também. É isso. E obrigado, Fernando. Obrigado, Isabela. Obrigado, Mano Leal. O microfone é seu. Eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade. Acho que poder sempre contribuir nas ideias, no debate. Acho que isso que a gente tem aprendido na ideia de sempre estar fortalecendo os nossos, né? Eu acho que eu vou pela mesma ideia do Sacola. Eu acho que hoje a periferia, como alguns colocam, ela criou o sujeito periférico, né? Um cara que... O cara, uma mina, todos, trans, LGBT, a diversidade, né? Do formato do ponto de vista periférico, né? O que é ser uma trans dentro de uma periferia, o que é ser numa região centralizada e tal, o que é ser um homem na periferia, o que é ser uma mulher na periferia e por aí vai. E ela conseguiu, através da cultura, nós temos conseguido problematizar isso. E o mais importante, tanto importante como ouvir o CD do Racionais, é buscar compreender também os contextos, né? A gente... muitas vezes a gente acaba comprando o livro só pela capa e acaba esquecendo a própria historicidade do livro, né? E no caso do Racionais é do álbum, né? Porque... E é uma coisa que eu queria deixar aqui, é que é um álbum que você realmente é um álbum inspirado nas ideias cristãs, né? O cristianismo é muito forte no álbum, mas é um álbum também que tem um sincretismo muito forte também. E quem é da periferia ou quem esteve ali sabe algumas palavras que é colocado aqui, que são palavras de religiões de matrizes africanas, né? Inclusive no Forma Mágica da Paz, que ele agradece os orixás, mas também na própria introdução, na forma, no cântico que ele faz, né? Então isso é importante para mostrar que a periferia é diversa, né? E que a cultura é diversa também. Se você quer entrar numa universidade para criar somente aquilo, alimentar somente aquilo que você tem como verdade, você está no lugar errado, né? Pelo contrário, a universidade ela tem que ser o lugar da diversidade, dos conflitos de ideias, né? Porque nada avança se não há conflito, se não há troca, se não há efervescência ali, no sentido, você fez aqui, mas eu acho que esse aqui pode ser também bom, ou dessa forma e tal. Então é isso, né? E agradecer, é isso, né? Eu acho que é isso. Quem está na universidade aí, quem está se preparando para entrar, eu acho que tem que começar a olhar em volta da universidade também, né? Porque só olhar para o professor na frente e achar que só dali que vai vir conhecimento, você está matando o próprio espírito que é o conhecimento. Tá de chapéu, beleza, né? Como diz o rap, tá de chapéu atolado. Fechou. Obrigado. Bom, agradecer então todo mundo que participou aqui, que mandou mensagem, que interagiu. Peço que compartilhe. Se você não conseguiu assistir até o final, pode assistir depois nas nossas redes sociais, também no portal do Diário de Suzano. Mês que vem tem mais Clube do Livro Biblioteca Ostentação. Quer falar da obra? Ainda não, vamos deixar no suspense. Então, mês que vem aguardo vocês, beleza? Abraço, pessoal!